Vamos Professora, ver. só uma última dúvida. Você vai postar o gabarito dessas questões? Vou Tá. sim. Como eu disse, tá tudo atrasado, vou colocar tudo em dia e vou postar. Fica tranquila, tá bom? Então, Obrigada. vamos lá, imagina. Então, Professora, capítulo 11. Oi, diga. dá para tirar uma dúvida sobre a matéria anterior, que é o capítulo 15, antes de você começar? Diga. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Eu fiquei um pouco confusa com aquela no tópico em que fala da extração dos recursos esgotáveis. Ele diz que no mercado competitivo, o custo de uso ou custo de oportunidade, ele aumenta conforme a taxa de juros. E eu não entendi. Eu tentei entender, mas eu não entendi por quê. Porque quando você vai tomar a decisão, você tem que fazer a comparação com um ativo livre de risco, ou o ativo de risco correspondente. Então, quando você vai tomar essa decisão que ele coloca no capítulo, o que ele está fazendo é, para você tomar essa decisão, você precisa comparar isso com alguma outra coisa, ou um ativo de risco semelhante, ou o que a gente trata em infraestrutura especificamente, é um ativo livre de risco. Por isso que depende da taxa de juros, porque na hora em que você vai fazer essa comparação, você só vai tomar a decisão se esse ativo tiver com uma valorização, vamos dizer assim, melhor do que esse ativo livre de risco. Se não, não. Então, na verdade, é esse o custo de oportunidade que ele coloca. O custo de oportunidade é a taxa de juros, porque é com ela que você vai fazer a comparação. Então, se você vai fazer... a gente vai ver um pouco isso na aula de hoje como uma continuação. Mas quando você faz essa observação, quando você compara com a taxa de juros, aí você vai tomar a decisão se for indiferente, se essa decisão for mais rentável do que a taxa de juros. Por isso que a taxa de juros acaba sendo o custo de oportunidade. Tá? Não sei se ficou claro dentro da sua pergunta, mas é nessa linha. A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso hoje. Só continuando um pouquinho, porque você respondeu, mas eu acho que não foi uma resposta direta para a pergunta que eu tinha dado, que eu tinha feito. Eu não sei se eu perguntei mal. Ele fala sobre o preço aumentar. Sim. Conforme a taxa de juros. Mas aí ele tem uma relação inversa, né? O ativo tem uma relação, o preço do ativo tem uma relação inversa com a taxa de juros. Então, se a taxa de juros diminui, o preço do ativo sobe. Que foi todo aquele cálculo que a gente viu nas últimas aulas. E aí, se o preço do ativo, se a taxa de juros sobe, o preço do ativo cai. Né? Até porque, dentro do conceito matemático que a gente está vendo, como a taxa de juros está ali no denominador, à medida em que você vai aumentando o seu denominador, o seu resultado vai ficando cada vez menor. Então, até pelo cálculo que a gente acaba fazendo, a gente tem uma relação inversa entre o preço do ativo e a taxa de juros. E isso dá uma relação entre os dois. Então, para você definir o preço de um ativo, você precisa da coerência, da correlação com essa taxa de juros. É esse o trecho que você colocou? O recurso esgotável ainda está no solo, como dinheiro é uma conta... Ah, você está falando isso do Varian, não é do PINDIC, é isso? Não, porque é do PINDIC. Ah, tá, é que o Varian também tem um pouco disso que a gente vai falar também. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Como dinheiro, exatamente. Então, você só vai fazer essa extração do recurso do solo se essa extração valer mais do que a taxa de juros, senão você vai deixar o dinheiro aplicado. Então, é essa correlação que ele está fazendo, nesse caso especificamente. Então, por isso que ele coloca aqui que a diferença, se o mercado for competitivo, seu preço menos os custos marginais de sua extração crescerá conforme a taxa de juros. Ou seja, se a taxa de juros estiver mais alta, para eu fazer a extração desse ativo do solo, ele tem que estar tão valorizado ou mais do que a taxa de juros. É um pouco do que a gente falou da taxa de retorno do investimento. É essa correlação que a gente faz. Então, para fazer um investimento, a gente precisa que a taxa de retorno desse investimento, né, que a remuneração desse ativo que a gente está fazendo o investimento, seja maior do que a taxa de juros. Senão, não vale a pena fazer o investimento. Vale a pena deixar o dinheiro aplicado no banco.
E aqui ele está falando a mesma coisa. O Varian também cita, por isso que eu perguntei se era do Varian, porque num trecho do capítulo de hoje, ele fala justamente isso da extração do petróleo. Então, quando vale a pena você fazer a extração do petróleo, se você considerasse, né, que é o exemplo que o Varian considera, na mesma linha do Pindyck, se você considerasse que o petróleo fosse um mercado competitivo, perfeitamente competitivo ou competitivo, só valeria a pena fazer essa extração se essa remuneração de extração desse petróleo ou desse ativo que o Pindyck cita for mais rentável do que a taxa de juros. Senão, não vale a pena, que é justamente a relação de investimento e taxa de juros. Então, se o investimento não tiver um retorno interessante, se comparável à taxa de juros, e o que é o retorno interessante? É um retorno maior do que essa taxa de juros, não vale a pena fazer o investimento, até por conta do risco. Vale mais a pena você deixar na aplicação financeira. Acho que agora eu respondi mais diretamente aqui, que você colocou o trecho, aí eu já me localizei. Ficou mais claro? Sim, obrigada. Então tá ótimo, imagina, Marcelo. Então vamos lá, continuando aqui, fazer o compartilhamento para a gente ver aqui a apresentação do Varian. Tá, então aqui, deixa eu ampliar a tela aqui para vocês. Vamos ver se ele amplia aqui bonitinho. Foi. Então, deixa eu voltar aqui. Esse capítulo do Varian, ele é de certa forma, ele é uma continuação do capítulo 15 do Pindyck. Por que de certa forma? Porque aqui a gente vai ver essa relação de taxa de juros e de temporalidade que nós vimos no Pindyck, só que de uma maneira um pouco mais direcionada ao mercado de ativos. Então, a gente vai ver de uma maneira um pouco mais aplicada, vamos dizer assim. Então, no Pindyck a gente viu de uma maneira mais matemática, né, mais de cálculo mesmo, tanto com as equações e todos os cálculos que vocês fizeram e as análises que vocês fizeram nos exercícios, e agora a gente vai ver de uma forma um pouco mais aplicada ao mercado de ativos. Como vocês podem ver, o PowerPoint é totalmente diferente, porque o PowerPoint do Pindyck é o do Pindyck mesmo, do livro mesmo, e esse aqui é o PowerPoint que eu faço para as aulas. Tá? E aí, o do Pindyck era o que eu estou transformando para esse e não terminei, por isso que eu não postei ainda. Mas vamos lá. Então, qual é o grande objetivo que a gente tem com esse capítulo de hoje do Varian? Desculpa. É entender esses fluxos no mercado de ativos financeiros e no mercado de consumo, de ativos de consumo. Quais fluxos? Esses fluxos de taxa de juros, de rentabilidade e de comparação de ativos, como a gente fez lá no Pindyck e a gente continua agora. Então, mercado de ativos, esse é o Varian, né? Esse moço que lembra um pouco o Bill Gates, ele é professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? Esse é o site do Varian, então é um site bem simples, mas que tem os artigos que ele publica, tem o currículo dele, enfim, várias coisas interessantes que ele acaba postando lá, né? Publicando lá no site dele. Então, para nós, o que é o mercado de ativos? Então, primeira coisa, né? Ativos não são apenas ativos financeiros, tá? Então, a aula passada, assim, o capítulo do Pindyck, a gente o tempo todo foi falando de investimento e da comparação com taxa de juros para poder fazer esse ativo de risco semelhante. Então, eu falei para vocês da NTNB, do Tesouro Nacional, do Tesouro Brasileiro, dos T-bonds de 10 anos nos Estados Unidos, como o que seria o custo de oportunidade ou o ativo correspondente. E aí aqui o que a gente está observando é, quando esses ativos geram um fluxo monetário, esses ativos são ativos financeiros, né? Então, o que é esse fluxo monetário? Ou é pagamento de juros, ou é um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Quando a gente tem os dividendos que as empresas pagam quando a gente compra ações dessas empresas, né? Agora, também temos ativos que não são financeiros, são ativos de consumo, né? Então, são bens que proporcionam, de alguma forma, um fluxo de serviços ao longo do tempo.
Então, é algum tipo de ativo em que a gente vai ver mais para frente esse tipo de ativo, mas que a gente faz um investimento e ele vai trazer algum tipo de serviço ao longo do tempo. Quais tipos de serviços ele pode trazer? Ele pode trazer uma valorização ao longo do tempo, pode trazer o pagamento de aluguel ao longo do tempo, alguma coisa nessa linha, tá? Então, o que a gente tem que observar quando a gente fala especificamente de ativos financeiros e de ativos de consumo, né? Considerando que a gente falou de investimentos lá no capítulo 15. Né? Então, a gente precisa considerar as taxas de rendimentos dos ativos. Então, o que isso significa? Para a gente poder comparar os ativos, e aí não necessariamente numa relação de custo de oportunidade, se a gente vai tomar a decisão de fazer o investimento ou não, isso também, veja que as coisas elas são complementares, então, além da gente observar, fazer a comparação dos ativos, para ver se vale a pena fazer o investimento ou se vale a pena fazer a aplicação financeira ou consumo, que seja, a gente também vai olhar essa hipótese, essa taxa de rendimento, para a gente ganhar mais ou menos dinheiro, mas considerando uma certa especulação. Como assim? Primeira hipótese que a gente vai partir, quando a gente faz essa hipótese extrema, então, que é justamente esse capítulo 11. Nesse capítulo 11 do Varian, o que a gente está vendo, nós estamos, e assim como fizemos no capítulo 15 do Pindic, nos 2 capítulos, nós estamos trabalhando em condição de certeza. Tá? Vou até escrever aqui para chamar mais a atenção de vocês. Escrever aqui no chat. Condição de certeza, ok? O que significa condição de certeza? Tanto no capítulo 15 quanto agora, no capítulo 11, a gente não está considerando incerteza. O que significa não considerar incerteza? Por enquanto, a gente não está considerando risco. Então, eu mencionei risco para vocês, falei alguma coisa sobre riscos na aula passada, mas a gente ainda não considerou nesse modelo teórico que a gente está estudando o risco propriamente dito, a incerteza propriamente dito. Isso a gente vai ver no próximo capítulo. Né? Então, incerteza, a gente já começa a ver um pouquinho mais para frente aqui no curso. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com certeza, tá? E aí, ao trabalhar com essa hipótese da certeza, né, com essa possibilidade, essa certeza de fato, a gente vai trabalhar com essa hipótese extrema. Tá? Então, vou compartilhar aqui de novo, para a gente voltar. E qual é essa hipótese extrema? Não havendo incerteza, ou seja, estando neste cenário de certeza, quanto ao fluxo de caixa oferecido pelo ativo, todos os ativos deverão ter a mesma taxa de rendimento. Então, por exemplo, lá no exercício que nós acompanhamos do Pindic, né, a empresa faria um investimento de 10 milhões em capital, depois ela teria um fluxo de lucros, que nós vimos que era um fluxo de lucros ao longo de 20 anos, e ao final dos 20 anos ela ainda venderia aquele capital que ela comprou ali por 10 milhões como sucata. Então, vimos aquele exemplo, depois vimos um outro exemplo onde começava com prejuízo nos primeiros anos, depois esse prejuízo era revertido em lucro, e ao final, mesma coisa, venderíamos o investimento com o ativo de capital como sucata. Em todo esse exercício que nós acompanhamos, em toda essa análise que a gente fez, ali tinha para ao longo dos 20 anos a certeza do retorno. Estava lá, estava dado, né, o lucro que aconteceria ao longo dos 20 anos. Então, o que essa frase está dizendo? Uma vez que eu tenho essa certeza, uma vez que eu sei o quanto eu vou receber ao longo do tempo, todos os ativos deverão ter a mesma taxa de rendimento. E de que maneira esses ativos deverão ter essa taxa de rendimento igual? Sendo os ativos idênticos. Idênticos em que sentido? Com o mesmo risco. Então, sendo o risco idêntico, os ativos deverão ter a mesma taxa de remuneração. Por que isso? Tá? Porque se um deles tiver uma taxa maior do que o outro,
ele vai atrair toda a demanda por ativos para si. Então, se eu tenho 2 ativos e um ativo tem uma remuneração, os dois são idênticos em termos de riscos, né? E eu tenho um ativo que, por alguma razão, está remunerando mais do que o outro, eu vou querer comprar aquele que está remunerando mais. Por quê? Porque eu vou ter um retorno maior nesse ativo que está remunerando mais. Então, para que haja essa diferença entre os ativos, eu preciso ter riscos diferentes, eu preciso estar numa condição de incerteza. Não é a premissa desses capítulos que nós vimos. Então, estando na condição de certeza, os ativos são iguais. Não tem diferença entre eles, tá? Então, para que haja essa condição de certeza, eu preciso que haja o equilíbrio da taxa dos ativos. Então, a taxa de ativos vai ser exatamente a mesma, vai ser exatamente igual. Então, por exemplo, vamos seguir aqui um exemplo. A gente tem 2 ativos, o ativo A e o ativo B. Tá? Os dois têm formas diferentes de remunerar. Tá? O ativo A tem hoje um preço 0, tá? A gente compra ele hoje a P0, e amanhã ou ao final do período, ele vai ter um preço 1. Então, o ativo A, o que ele vai ter é uma variação de preço. Só isso. Então, eu vou comprar hoje com uma expectativa de venda no futuro, e se eu compro hoje com essa expectativa de venda, é que eu tenho uma expectativa de que o preço vai ser mais alto no futuro. Então, o ativo A, eu estou trabalhando com variação de preços. Então, se eu estou trabalhando com variação de preços, o que eu quero dizer com isso? Eu compro hoje na expectativa de vender ao final de um período por um preço maior, eu estou trabalhando com a ideia do ganho de capital. Eu quero comprar barato para vender caro. Né? Então, eu estou comprando hoje a P0 para vender lá na frente a P1. Esse é o ativo A. O ativo B, eu compro ele, só que entre o período 0 e o período 1, ele vai me pagar uma taxa de juros R. Então, o ativo B, eu não vou trabalhar com ganho de capital, ou seja, eu não vou trabalhar na expectativa de variação de preço, o ativo B. Eu compro o ativo B já sabendo que ele vai me pagar uma taxa de juros. Ele já vai me remunerar uma taxa de juros R, tá? Não tem pagamento de dividendos aqui, então a gente não vai considerar que nenhum dos 2 ativos pague nenhum tipo de dividendo ou nenhum tipo de cupom, de prêmio, de absolutamente nada, e também não temos incertezas. Esse é o cenário que a gente vai comparar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode investir R$1 ou R$1.000, que seja, aqui o exemplo é 1 para ficar mais fácil o cálculo, mas a gente pode investir R$1 no ativo A. Então, a gente compra o ativo A por R$1 hoje para vender o ativo A no próximo período, ou a gente pode pegar esse R$1, investir no ativo B e ganhar juros. Tá? Como é que a gente vai tomar essa decisão considerando uma condição de certeza? Aqui a gente vai observar a seguinte relação. O ativo A, então, vamos considerar aqui P0, que é o preço hoje, vezes X. X é a quantidade de ativos que a gente vai comprar. Então, um ativo, 3 ativos. Se for uma ação, por exemplo, se nós estivéssemos falando de uma ação, seria a quantidade de ações que a gente vai comprar. Então, ou uma quantidade fracionada, ou seja, comprei uma ação, ou 10 ações, ou 50 ações, ou comprei um lote de 100 ações, não importa. Então, aqui eu vou olhar o preço da ação hoje, vezes a quantidade de ações que eu comprei, vai ser igual a 1, porque eu vou pagar R$1 por esse ativo, ou, fazendo o rearranjo, vai ser 1 sobre P0, ou seja, a quantidade de ativos que eu vou comprar vai ser 1, que é o quanto eu estou disposta a pagar, dividido pelo preço desse ativo. Tá? Qual vai ser o valor futuro desse ativo? Né? O valor presente é P0. Qual vai ser o valor futuro? Vai ser o P1, né, que é o preço lá no final do período, vezes a quantidade de ativos que eu comprei. Ou, né, se X é igual a 1 sobre P0, né, o X vai ser igual a P1 sobre P0, ou seja, a quantidade de ativos que eu vou ter lá no final vai ser P1 sobre P0, ou o valor futuro desse ativo vai ser ali o P1 sobre P0, quanto eu vou
ter de ganho ao final desse período. Tá? Já o ativo B, qual é o valor futuro? Né? Qual seria o P1 do ativo B? O valor futuro do ativo B é 1 mais R, que é o principal, mais a taxa de juros que ele vai render. Então, se a gente está considerando que numa condição, não há incerteza, numa condição de certeza, os ativos deverão ter a mesma taxa de rendimento, logo eles têm que ser iguais, ou seja, em equilíbrio, como é que eu vou olhar o preço desse ativo? Eu vou olhar aqui 1 mais R, né? Ou seja, 1 mais o principal mais a remuneração que vai ser pago pelo período, tem que ser igual a P1 sobre P0. Tá? Então, esse é o equilíbrio entre os ativos. Aqui eu estou igualando o ativo B com o ativo A. Tá? Por quê? Porque, de novo, estamos numa condição de certeza. Tá? Então, ainda seguindo o exemplo. Por que eles têm que ser iguais? Porque se a condição de equilíbrio não for satisfeita, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que 1 mais R é maior do que P1 sobre P0. Se 1 mais R é maior sobre P1 sobre P0, o que isso significa? Significa que a remuneração que o ativo B me paga é maior do que a variação de preço do ativo A. Logo, se B está pagando mais do que A, eu vou querer comprar B. E aí, o que acaba acontecendo? Aumenta a demanda pelo ativo B. Todo mundo vai sair do A para comprar o B. Até que chega uma hora em que a gente não tem mais B para comprar ou a valorização do B vai crescendo absurdamente. A gente vai falar disso depois, dessa valorização que pode acontecer. Tá? Essa é uma possibilidade. Todo mundo vai sair de um para o outro. Ou, o que pode ser feito? Supondo que você tenha o ativo A. Você pode vender uma unidade do A por P0, nesse primeiro período. E isso que você vendeu e essa unidade do A que você vendeu, você aplica no B. No próximo período, o ativo B rendeu o P0, né, que foi o preço que você pagou, vezes 1 mais R. E isso vai ser maior do que o P1, que é o preço final do A. Por quê? Porque, como a gente viu aqui, o B está rendendo mais do que o A. Né? Então, o que você vai ter aqui? O ativo B, você rendeu, né, o ativo B que você comprou, rendeu mais do que teria rendido A. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar esse resultado, né, que você ganhou, e recomprar o ativo A. Você recompra, você volta para o ponto inicial, ou seja, você volta para o P0, só que você volta com mais dinheiro. Quando você faz isso, em termos de ativos financeiros, a gente diz que a gente está trabalhando com arbitragem. Ou seja, a gente está trabalhando com preços de ativos diferentes. E ao trabalhar com preços de ativos diferentes, o que a gente está fazendo? A gente está pegando dinheiro num lugar, aplicando em outro recurso para render mais, e depois que isso render mais, eu volto e compro aquilo que eu tinha feito antes. Como é que isso funciona na vida real? Quando a gente fala de ativos financeiros, e estamos falando de grandes especuladores, né, aqueles que conseguem fazer movimentações pelo mundo, uma das coisas relativamente comum que se é feita é, você como especulador, você toma recursos em países cuja taxa de juros é muito baixa ou até mesmo negativa. Então, você toma recursos na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, que tem uma taxa de juros muito baixa e tudo mais. Você pega recursos nesses países e usa esse dinheiro para aplicar em países em desenvolvimento, que tem um risco maior e, portanto, uma taxa de juros maior. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia tomar um empréstimo nos Estados Unidos a uma taxa de juros baixa, pegar esse dinheiro do empréstimo, comprar títulos públicos brasileiros que vão render uma taxa de juros maior, com o rendimento que a gente vai ter, que é mais alto, a gente paga o empréstimo que a gente comprou e ainda sobra mais dinheiro. Só que é claro, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, um exemplo real, que acontece de fato, mas que trabalha com os riscos, tá? Que trabalha fazendo essa arbitragem, considerando a diferença entre os ativos. E a diferença entre os ativos, nesse exemplo que eu passei para vocês, é o risco.
Tá? Então, isso é uma coisa muito comum de se fazer. Quando você tem ativos diferentes, você pode especular entre esses ativos. E essa especulação que se faz entre os ativos chama-se arbitragem. Por quê? Porque você está usando parte dos recursos de um ativo que está rendendo menos para comprar um ativo que está rendendo mais e depois você recompra aquele que estava valendo menos. Ah, mas Renata, se ele estava valendo menos, por que eu vou querer recomprar? Justamente pela demanda, porque ao final do período você vai começar um novo ciclo de investimento. E ao começar esse novo ciclo de investimento, você pode ter o efeito contrário. O A pode ter uma valorização maior que o B, por exemplo. Né? Então, o A pode ter uma variação de preços naquele segundo período maior do que a do B. E aí você pode fazer um movimento contrário. Então, trabalhar com isso, você está trabalhando, mesmo em situações que a gente está considerando aqui de riscos pequenos, às vezes nem riscos tão elevados, mas quando você faz esse tipo de movimentação, você está fazendo isso para ganhar mais dinheiro, para ter um retorno maior, considerando a arbitragem entre os dois ativos. Por quê? Porque nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, os ativos são diferentes, né? Os ativos têm o retorno diferente. Então, aqui nesse caso, o B tem um retorno maior do que o do A. Então, quando você faz isso, você está fazendo um negócio chamado arbitragem sem risco ou simplesmente arbitragem. A gente está trabalhando só com essa ferramenta. Então, na condição de arbitragem em perfeito equilíbrio, o que a gente tem? A gente tem 1 mais R igual a P1 sobre P0, ou seja, na condição de arbitragem em perfeito equilíbrio, a gente tem a taxa de remuneração dos dois ativos sendo exatamente a mesma, sendo equivalentes. Os dois ativos têm, porque aí eu não tenho essa especulação entre os ativos, eu não trabalho com essa movimentação de recursos entre os ativos, porque a remuneração é equivalente. Tá? E aí, considerando essa arbitragem que a gente viu aqui, essa igualdade que a gente está trabalhando, essa condição de arbitragem, trazendo isso ao conceito que a gente viu de valor presente, é exatamente o que a gente viu lá no capítulo 15. Esqueci de colocar um parênteses aqui. Lá no capítulo 15. Aqui a gente está considerando, não está considerando o período, porque esse exemplo específico do Varian está considerando um único período de tempo, né? Não está considerando vários anos, como a gente viu lá no PINT, que se estivesse, a gente teria aqui elevado a N, tá? Mas não é aqui o que o Varian está considerando nesse momento. Então, o que ele está dizendo? Olha, essa condição de perfeito equilíbrio, essa condição de arbitragem, no rearranjo da equação, ela é, na verdade, a equação do valor presente. Ou seja, o que isso significa? Significa que o preço atual desse ativo, ele deve ser igual ao seu valor presente. Né? Isso parece óbvio, tá? Mas eu não sei quem de vocês, enfim, trabalha no mercado financeiro, já trabalha no mercado financeiro ou acompanha o mercado financeiro, mas a gente sabe que, por vezes, algumas empresas estão baratas ou algumas empresas estão caras. O que é esse algumas empresas estão baratas ou algumas empresas estão caras? Quando você olha as informações dessa empresa, quando você olha, seja o fundamento dessa empresa, seja fazendo... na análise gráfica menos, mas na análise fundamentalista, que você está olhando toda a estrutura contábil mesmo da empresa, e aí você vai olhar o preço da ação, esse preço da ação pode estar mais baixo do que deveria, de acordo com os fundamentos, então ela está barata, ou seja, esse valor presente da empresa não está igual ao preço do ativo, porque o valor presente deveria ser mais alto do que o preço dessa ação, ou você faz a mesma coisa, a mesma análise de todos os dados contábeis, todos os fundamentos contábeis da empresa, e você percebe que ela está cara. Ou seja, esse preço atual do ativo está mais alto do que seria com base nos fundamentos dessa empresa, do que seria você fazendo essa análise a valor presente. Então, por isso que essa frase, ela parece óbvia, mas, na verdade, ela requer um certo conhecimento do mercado
para poder entender que ela não é tão óbvia assim, tá? Mas mesmo quem não conhece do mercado financeiro, ou quem não trabalha no mercado financeiro, deve levar isso em consideração. Saiba disso. Quando alguém fala que uma ação está cara ou uma ação está barata, é isso que quer dizer, está cara ou barata em relação aos seus fundamentos. E aí isso significa o quê? Que o preço atual está diferente do que deveria ser o seu valor presente, tá? Então, aqui nessa condição de arbitragem com a qual nós estamos trabalhando, nessa condição de certeza, o preço atual do ativo deve ser igual ao seu valor presente. Então, eu não tenho diferença entre eles, tá? Então, quando a gente vai escolher um ativo, a gente vai fazer essa comparação de ativo pelos seus valores presentes. Então, se eu vou olhar o preço de uma ação, como o ativo A, por exemplo, que é uma análise de variação de preço, ou se eu vou considerar um ativo B, que seria um principal mais uma remuneração que vai ser paga, isso eu tenho que avaliar, tanto o preço do ativo B quanto o preço do ativo A, eu tenho que fazer essa comparação em valor presente, tá? Então, eu tenho que ter essa igualdade em valor presente, tá? E aí, quaisquer desvios, ou seja, qualquer variação, qualquer ativo que seja maior do que o outro, vai levar uma maneira de ganhar dinheiro por conta desse trabalho de arbitragem, tá? Isso tem um pouco a ver com o HME. O que é HME? HME eu vou colocar aqui no chat para vocês, é a hipótese dos mercados eficientes. O autor dessa teoria, né, ou pelo menos que ganhou, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, e aí em cima dessa teoria, é o Eugene Fama. O que o Eugene Fama quis dizer com essa hipótese dos mercados eficientes? O que ele está dizendo ali, na verdade, é que o mercado como um todo, considerando que os mercados sejam eficientes, porque essa é a premissa, ele tem a perfeita informação entre os ativos. Se ele tem a perfeita informação entre os ativos, todos os ativos, o preço do ativo, ele já está embutido ali naquele preço, todas as informações referentes àquele ativo. Então, se eu estou olhando o ativo A, nessa variação de preços que aconteceu no ativo A, eu tenho todas as informações dentro desse preço. Se eu estou olhando o ativo B, eu tenho todas as informações do ativo B dentro desse preço. E o que isso significa? Significa que à medida em que a gente vai fazendo os investimentos ao longo do tempo, na média, a gente não vai ter retornos superiores à média do mercado. Então, ao longo do tempo, né, quando a gente olha para o longo prazo, a gente vai ter exatamente como retorno a média de retorno do mercado. Por quê? Porque a gente tem a informação perfeita. Sendo os mercados eficientes, eles pressupõem que a gente tenha as mesmas informações. Se temos as mesmas informações, a gente não consegue ter ganhos acima da média do mercado. E aí, se a gente não consegue ter ganhos acima da média do mercado, o que acontece com a gente é que... peraí. É que vocês estão aqui mandando o arquivo e aí fica pitando aqui para mim, aí eu vou olhar porque eu acho que é questão, então não é. Então, o que acaba acontecendo? Se eu considero que o mercado está em equilíbrio, que eu não tenho condição de arbitragem, ou seja, se os ativos são correspondentes, eu trabalho, na verdade, com essa hipótese de mercados eficientes. Então, na média, todo mundo vai ganhar o que der na média do mercado. Não vai ter ganhos muito acima. O que quer dizer o seguinte, então, para eu ter ganhos acima da média do mercado, eu preciso ter informações? Sim, só um minuto, pessoal. Desculpa. Eu preciso ter alguma informação que seja muito diferente, ou alguma informação privilegiada, para que eu tenha ganhos acima da média do mercado. Só que aí o que acaba acontecendo? Os países, eles têm instituições que monitoram o que as pessoas fazem no mercado financeiro.
Então, se tem uma coisa assim, se tem uma compra estranha, essa instituição responsável pelo país aciona, entra em contato, começa uma investigação. E aí você pode ser notificado por que você fez essa operação exatamente nesse dia, que coincidentemente fez com que você tivesse um ganho absurdo no mercado. Saiu uma notícia recentemente falando que na demissão do Castelo Branco, do presidente da Petrobras, ele estava com uma opção de compra, que é um ativo financeiro que a gente consegue comprar na bolsa. Você não compra a ação, você compra uma opção ali daquele ativo, e ele ganhou milhões com isso, porque ele estava com uma determinada opção, e aí o fato dele ser demitido, as ações caíram, e ele fez muito dinheiro ali. Ou seja, já saiu na imprensa, já se começou uma investigação na Comissão de Valores Mobiliários, e com certeza ele vai ser chamado, vai ser acionado, e no limite ele pode ser processado, ele pode ser impedido de fazer operações em bolsa durante um determinado período de tempo, ou ele pode ser impedido de fazer operações para o resto da vida, dependendo do que a pessoa pode fazer. Então, se você tem informações, você é constantemente monitorado para que não haja esse tipo de movimentação, esse tipo de operação que dê ganhos muito acima da média do mercado. Tá? Então, a ideia é tentar fazer com que, ainda que a gente não tenha a condição perfeita de arbitragem, porque a gente não tem todos os ativos iguais, porque não trabalhamos na realidade numa condição de certeza, o que se faz, então, é tentar trabalhar com a informação, e aí a gente vai ter um capítulo específico para estudar a informação mais para frente, se eu não me engano é o 16 do PINDIC, é o capítulo que a gente vai estudar mais aprofundadamente a parte de informação, justamente para que essa hipótese dos mercados eficientes seja mais atendida possível, né? Fazer com que a gente tenha o máximo de informações possível dentro dessa premissa, né? Dentro dessa hipótese, dentro dessa teoria. Tá? Vamos voltar aqui. Então, nessa condição, eu tenho o valor presente de todos os ativos operando de maneira equivalente. Então, e quando a gente tem as diferenças entre os ativos, né? Como é que a gente faz essa comparação? É o que a gente chama de condição de não arbitragem. Né? Então, nessa diferença entre ativos, eu tenho a condição de não arbitragem. Então, isso significa que os serviços desses ativos, ou seja, o resultado final desses ativos é idêntico, e o que vai mudar é puramente o valor monetário. Então, o que vai acontecer é só a alteração da taxa de rendimento. Então, se eu tenho oferta de serviços idênticos, o resultado sendo idêntico, eu tenho a diferença puramente monetária. Oferecendo serviços diferentes, eu tenho a igualdade na taxa de rendimentos. Ou seja, aqui eu estou considerando, no ativo A e no ativo B, eu estou considerando serviços diferentes e, portanto, a taxa de rendimento deles deve ser equivalente. Então, o ativo A, ele oferece um serviço diferente do ativo B. Então, para que eu tenha essa condição de equilíbrio, eu preciso que o resultado dos dois seja equivalente. Então, nesse caso, os serviços sendo diferentes, a taxa de remuneração tem que ser igual. Nesse outro caso aqui, se eu tenho serviços, resultados iguais, o que vai diferenciar vai ser a taxa de rendimento, tá? E aí, quando eu tenho diferença nas taxas de rendimento, o que eu vou ter também é diferença na liquidez. Então, se eu vou ter diferenças na liquidez, eu tenho que observar essas diferentes taxas de retorno. Então, o que isso significa? Significa que, se a gente pensar em 200 mil reais, por exemplo, 200 mil reais em um imóvel é diferente de 200 mil reais em tesouro direto. Então, qual é a diferença entre esses dois? A diferença vai ser a liquidez.
né? E aí eu vou ter a diferença no ajuste da taxa de retorno. Vai ser a liquidez do Tesouro Direto é muito maior, infinitamente maior, do que a liquidez de um imóvel. Tá? Então, eu tenho essa diferença. Então, os serviços são diferentes, a taxa de rendimento. Então, se eu fosse fazer aqui uma relação entre, olha, aplico o dinheiro no Tesouro Direto ou compro um imóvel, né? Então, se eu estou com essa dúvida, e aí quando a gente vê vídeos de educadores financeiros, a gente vê vários deles dizendo, olha, não compre um imóvel agora, viva de aluguel e aplique o dinheiro do imóvel no mercado financeiro. A gente vai ver em que circunstância isso é positivo. Ou então, compre um imóvel agora e não aplique o ativo, num ativo do mercado financeiro. Né? Por que isso? Quando é isso? Quando vale a pena eu abrir mão da liquidez? Quando vale a pena eu ter uma preferência pela liquidez? Né? Olha Keynes aqui no meio, as informações de macro passando por aqui de novo. Né? Então, eu vou ter ajustes na taxa de retorno, né, vão fazer com que eu tome decisões mais ou menos líquidas, de maior ou menor liquidez. Então, o que o Keynes falava? Né, grosso modo, se eu tenho uma taxa de juros muito elevada, o que eu vou fazer é usar esse recurso, esse eventual recurso, para fazer essa aplicação financeira. Eu abro mão dessa minha liquidez no momento presente, porque a taxa de juros está mais elevada. Mas à medida que a taxa de juros está cada vez mais baixa, eu tenho uma preferência pela liquidez. Por quê? Porque é melhor eu consumir, porque o retorno pelo tempo que eu vou deixar está sendo muito baixo, não vale a pena, eu tenho uma preferência por usar esse recurso no momento presente, ou eu tenho uma preferência pela liquidez. Tá? Então, aqui, quando a gente fala de ajustes na taxa de retorno, ao falar de liquidez, a gente tem dois tipos de ajuste. O ajuste em valor de consumo e o ajuste dos impostos. Então, uma outra maneira que a gente tem também de equilibrar o preço dos ativos é por meio de impostos, é por meio de taxação. Então, eu taxo um determinado ativo, né? Eu cobro imposto sobre um determinado ativo e posso não cobrar de outro, tá? E é isso que vai fazer com que haja maior ou menor liquidez, uma preferência maior ou menor por um ou outro. Então, ativos com rendimento de consumo. Então, o principal ativo de consumo que a gente fala é moradia. Veja, muitas pessoas falam, eu vou investir na casa própria. Não, né? Casa própria não é um investimento. Moradia não é um investimento. Moradia, casa própria, é um ativo de consumo. Gente, só um minuto, eu tô com uma crise de tosse. Um minutinho só, por favor. Desculpa, pessoal, mas enfim, vamos lá, seguindo. Talvez eu tenha que parar de tempos em tempos por conta disso, mas vamos lá. Voltar a compartilhar aqui com vocês. Então, voltando, moradia é ativo de consumo, não é investimento. Então, quando o imóvel é um investimento, quando a gente compra esse imóvel de fato para fazer investimento, seja porque a gente comprou na planta e quer tentar revender depois que ele estiver pronto, seja porque a gente comprou um usado, mas mais detonado, fez uma reforma e vai revender trabalhando com os preços diferentes, então eu paguei um preço mais baixo nesse imóvel, investir numa reforma e vou vendê-lo a um preço bem maior, então estou ganhando na variação de preços, seja porque eu comprei e vou alugar esse imóvel para para ter uma renda de aluguel. Isso é investimento, tá? Mas quando a gente fala de moradia, de casa própria, é ativo de consumo. Então, o principal exemplo é moradia. Então, se a casa é própria,
a gente não vai precisar alugar um imóvel para morar, porque a gente já mora naquela casa que é própria. Tá? Então, qual é o rendimento dessa casa que a gente mora? O rendimento é morar sem pagar o aluguel. Então, esse aluguel é pago a nós mesmos, é pago a si mesmo. Né? Então, é pago a nós que somos donos do aluguel. Pago, entre aspas, porque a gente não está pagando. Né? Ou seja, esse é um pagamento implícito ou uma taxa de aluguel implícita. Ou seja, se eu quiser alugar um imóvel semelhante a esse que eu moro, né, que é meu mesmo, quanto eu pagaria de aluguel? Então, sei lá, eu moro num imóvel que é meu e aí eu pagaria de aluguel R$ 2.000 por um imóvel semelhante, por exemplo. Então, a minha taxa de aluguel implícita são esses R$ 2.000. Agora, o fato de eu morar na minha casa impede que eu alugue essa casa. Então, o fato de eu morar nessa casa própria impede que eu abro mão de cobrar um aluguel de outra pessoa. Então, deixar de receber o aluguel é o custo de oportunidade. Então, percebam que sempre que a gente fala de custo de oportunidade, a gente meio que coloca tudo no mesmo barco. Tudo é custo de oportunidade. Então, o fato da gente estar na casa própria e não pagar aluguel é o custo de oportunidade, e o fato da gente abrir mão de receber o aluguel de alguém é um custo de oportunidade. Percebam que aqui a gente já introduziu uma diferença nos conceitos. Tá? Uma coisa é o conceito do custo de oportunidade, que é abrir mão de cobrar o aluguel de alguém. Agora, esse aluguel que eu estou pagando a mim mesma é a taxa de aluguel implícita. Tá? Então, aqui eu já introduzo um conceito diferente, eu coloco uma taxa implícita. Por quê? Porque na hora em que eu for comparar se vale a pena eu comprar o imóvel ou eu deixar o dinheiro aplicado, eu preciso considerar essa taxa de aluguel implícita. Eu preciso considerar essa informação para poder fazer essa comparação. Então, vamos lá. Então, vamos considerar que T é essa renda implícita desse aluguel por ano. Tá? Então, é esse aluguel implícito por ano. Tá? Mais um momento, pessoal, por favor. Pronto, voltei. Olha, pessoal, enfim, eu estou tentando aqui, mas tá um pouco difícil aqui por causa da tosse. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Se chegar num ponto em que realmente ficar muito complicado para mim, aí eu paro um pouco antes. Mas vamos seguir aqui para a gente continuar. Então, vamos considerar aqui que T é o aluguel implícito. Né? Essa taxa de aluguel implícita que a gente teria por ano, a gente vê mais ou menos quanto vai ser, e aí essa renda T. Tá? Quando a gente vai comprar um imóvel, e aqui, qual é a hipótese que a gente está considerando? A gente não está considerando a taxa de financiamento desse imóvel. Por quê? Porque esse imóvel aqui já está pago. Então, essa é a premissa desse exemplo. Esse imóvel aqui, a gente comprou ele à vista. Então, o que a gente tem? A gente tem um montante muito elevado para pagamento. O custo inicial para a compra do imóvel é muito alto. Então, sei lá, a gente está comprando ali um imóvel de R$ 200 mil. Né? Então, R$ 200 mil é muito dinheiro, é um custo inicial elevado. Mas vamos considerar esse custo inicial, chamá-los de P. Quando a gente compra um imóvel, a gente não compra
mesmo que seja para moradia, a gente compra esse imóvel também com uma expectativa de que esse imóvel vá se valorizar, por alguma razão. Seja porque ele está num bairro considerado central, próximo de tudo, de fácil acesso em termos de transporte público, em termos de veículo privado, ele é fácil de se movimentar, ele tem absolutamente tudo muito perto, é um bairro muito bom, seja porque é um bairro novo que está sendo desenvolvido, que está sendo construído e que essa infraestrutura toda será colocada. Então, à medida em que as infraestruturas vão sendo colocadas ali no entorno, vai valorizando essa moradia. Então, uma estação de metrô que vai ser inaugurada próxima a essa casa, ou a revitalização de áreas que antes não estavam tão boas, mas dado um processo de valorização imobiliária, de revitalização por meio de comércio e de atração de pessoas mais jovens, etc., isso vai fazendo com que os imóveis se valorizem. Um pouco no processo, na verdade, bastante processo que aconteceu com a Vila Madalena. A Vila Madalena é assim, ela era um bairro que era considerado, muitos anos atrás, um bairro mais barato do que o Butantã. Então, muitos professores da USP, principalmente, vieram morar na Vila Madalena. À medida que o tempo foi passando, esse bairro universitário, né, com os professores e depois atraindo moradias de estudantes, começou a atrair investimento para essas pessoas mais jovens, então começou a atrair um pessoal mais descolado, e aí investimento em restaurante, em bar, e aí faz todo o movimento e começa uma valorização imobiliária, o que pode gerar uma gentrificação, mas aí é uma outra discussão, né? Que é quando você expulsa os moradores de renda mais baixa que não conseguem pagar mais para viver naquele bairro, mas essa é uma outra discussão, mas isso acaba acontecendo, você vai atraindo novos negócios, novos serviços, isso vai valorizando o bairro. Isso aconteceu com a Vila Madalena, e isso começou um processo de acontecer em Santa Cecília. Acabou parando um pouco mais, ou retardando um pouco mais, ou desacelerando, melhor dizendo, um pouco mais por conta da crise, né, da crise que a gente começou a viver desde 2015, estamos ali patinando com ela e tudo mais, mas é o mesmo processo. Então, começou a atrair muita gente jovem, muita gente descolada e tudo mais, e aí começa a atrair restaurantes também diferentes, bares, e aí começa um processo de valorização também. Então, quando a gente compra um imóvel, o que a gente espera é que haja essa valorização desse imóvel também. Então, se a gente, apesar da gente estar morando nesse lugar, se a gente quiser vender, a gente vai ter uma venda por um preço maior do que aquela que a gente comprou. Ou até mesmo, se a gente alugar esse imóvel, a gente pode conseguir um aluguel, uma taxa de aluguel mais alta do que em outro bairro, por exemplo, ou numa outra região, porque houve uma valorização daquele imóvel, seja pelo bairro, seja porque você fez uma decoração melhor, enfim, você investiu enfim, você fez algo naquele imóvel que fez com que ele se valorizasse. Então, essa expectativa de valorização, a gente vai chamar de A. Então, se a gente for fazer o cálculo desse imóvel, o que a gente tem? A gente vai ter a taxa de rendimento total do investimento inicial. Então, o que é essa taxa de rendimento total? Vai ser esse H, que vai ser essa taxa, igual ao aluguel implícito, mais a valorização do imóvel, dividido pelo preço que a gente pagou por esse imóvel, pelo esse custo inicial do imóvel. Ou seja, o H, ele vai ser tanto a taxa de rendimento de consumo, que é o aluguel implícito, dividido pelo custo do imóvel, né, pelo preço que a gente pagou pelo imóvel, mais o rendimento desse investimento. E o que é esse rendimento? A taxa de valorização. Então, a valorização vai gerar o rendimento desse investimento. Juntando os dois, a gente tem uma taxa aí um pouco melhor.
Então, a gente vai ter aí uma taxa de... Se esse imóvel se valorizar bastante, a gente vai ter uma taxa de rendimento por esse investimento melhor. E aí, o que a gente vai fazer? Por que foi chamada essa taxa de H? Porque essa taxa H, eu estou considerando apenas o imóvel. Na hora em que eu vou fazer a comparação, e aí, Marcela, entra um pouco na pergunta que você fez desse trecho do PINDIC, que lá estava falando especificamente da extração no solo. E aqui a gente vai falar na comparação da valorização do imóvel. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente considerar R o rendimento de outros ativos financeiros, ou seja, se a gente considerar a taxa de juros, a taxa de rendimento de possuir a casa tem que ser igual à taxa de juros. Então, para valer a pena eu estar nessa casa, para essa casa ser um bom negócio, vamos dizer assim, ser essa boa moradia, eu tenho que considerar nessa perfeita informação, nessas condições de certeza, que a remuneração, rendimento total, tanto da taxa de juros quanto do imóvel, seja o mesmo. Tá? Então, o que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando o investimento que foi feito no imóvel. Se eu não tivesse feito esse investimento no imóvel e tivesse aplicado lá a uma taxa de juros qualquer, eu teria o mesmíssimo rendimento. Tá? Então, é essa comparação que a gente está fazendo. E aí, o que acontece? Por que a gente faz essa comparação com das taxas de rendimento do imóvel com a taxa de rendimento da taxa de juros? Porque se a gente aplicar esse valor, esse custo inicial, esse preço do imóvel, se a gente aplicar no banco para ganhar essa taxa de juros em cima desse principal, ou comprar a casa, poupar o aluguel implícito e ganhar a valorização, o rendimento deverá ser o mesmo. Se for diferente, aí eu tomo outra decisão. Então, se a gente tem o dinheiro para comprar um imóvel à vista, é essa análise que a gente tem que fazer. É esse cálculo que a gente tem que fazer. Então, vamos supor que a gente tenha 200 mil reais na conta e que com esses 200 mil reais a gente vai comprar um imóvel ou vai deixar ele aplicado. Então, em quais condições a gente vai deixar ele aplicado? Se a taxa de aluguel, se o aluguel implícito mais a valorização do imóvel for menor do que o rendimento sobre o principal, do que o rendimento ali, do que o dinheiro no banco. Se for assim, faça o que muitos dos educadores financeiros falam: não compre um imóvel. Tá? Aplica o dinheiro no banco e paga o aluguel. É mais barato você pagar o aluguel do que você comprar o imóvel. Por quê? Porque a taxa de valorização e esse aluguel implícito não valem a pena, tá? Menor do que o que você vai ganhar com dinheiro aplicado no banco. Agora, se o aluguel implícito mais a taxa de valorização do imóvel forem maiores do que a remuneração do dinheiro no banco, né? Se o rendimento da casa, né, o rendimento total for maior do que o rendimento do que está no banco, aí você compra a casa. Daí é mais negócio. Então, a ideia de trabalhar com essa estrutura de ativo é justamente a gente saber quando vale a pena a gente investir, a gente ter um ativo de consumo. Quando vale a pena a gente comprar um ativo de consumo. Tá? Lembrando, ativo de consumo, por exemplo, é a moradia, mas não é o carro. Por que carro não é ativo de consumo? Por que carro não é considerado um ativo de consumo? Pelo tempo de duração dele? Não, na verdade não é pelo tempo de duração. Claro, ele dura muito menos do que uma casa, fato, mas não é pelo tempo. Pelos custos recorrentes? Tá, mas até aí uma casa também tem os custos recorrentes. Ele só desvaloriza? Pela desvalorização, exatamente. Quando a gente compra um carro, supondo que a gente compre o carro zero, né, então vamos partir do princípio que a gente comprou um carro zero, ao tirar o carro da concessionária, ele já vai perder pelo menos 20% do valor, dependendo do veículo. À medida em que o tempo passa, e nem precisa ser tanto tempo assim, ele vai perdendo cada vez mais valor. Depois chega num ponto, quando o carro está mais velho,
que ele meio que estabiliza essa desvalorização. Mas aí ele já está num grau bem mais velho. De qualquer forma, se a gente comprou esse carro à vista e até fazer esse período em que o preço meio que estabiliza, né, a gente já teve muita desvalorização desse veículo. Então, o carro, ele é um bem de consumo, ele não é um ativo de consumo, porque ele não tem esse rendimento implícito. O que ele pode ser? Ele pode ser um investimento se eu usar esse carro para ganhar dinheiro. Então, eu uso esse carro fazendo um Uber, eu uso esse carro fazendo entrega, eu uso esse carro para gerar renda. Aí ele deixa de ser um bem de consumo para ser um bem de capital. Mas ele continua sendo um bem. Ele é um bem de capital porque ele é uma ferramenta de trabalho. Mas ele continua sendo um bem, ele não é um ativo, tá? Diferentemente da moradia, que apesar de ser para consumo, ela não é um bem, ela é um ativo. Justamente por quê? Porque ela tem essa taxa de aluguel implícita e ela tem a valorização. É claro que pode acontecer de um imóvel se desvalorizar, né? Mas o fato dele se desvalorizar não quer dizer que ele deixe de ser ativo, tá? Então pode acontecer alguma coisa no bairro que desvalorizou os imóveis da vizinhança, então alguma degradação, ou o que a gente viu na crise, o aumento dos moradores de rua, se eles se localizam num determinado bairro, as casas desse bairro tendem a ter uma desvalorização dos seus preços, porque esse bairro não é percebido como sendo um bairro seguro, né? Então você pode ter uma série de coisas que podem levar a uma desvalorização do imóvel, mas o fato de ter a desvalorização não significa que ele deixe de ser o ativo, tá? Agora, carro é bem, ou ele é bem de consumo, né, como um celular, como qualquer bem de consumo que a gente se refira, um computador, enfim, ou ele pode ser um bem de capital se ele for usado para trabalho, se ele for usado para gerar renda. Tá, então vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Então, considerando aqui a moradia, esse cálculo é importante para a gente saber se vale a pena comprar a casa ou não. Tá? Professora, diga. Um ativo, então, não desvaloriza. Ele pode desvalorizar, que é esse exemplo que eu dei da casa. Você pode comprar uma casa com uma expectativa de valorização, daí acontece alguma coisa e esse imóvel se desvaloriza. Pode acontecer. Tá, então, mas um bem de consumo, ele só não é um ativo de consumo porque desvaloriza. Ele é um ativo ele é um bem de consumo porque, ele desvaloriza e, dois, não tem essa renda implícita, como a casa tem. Tá? Então, são as duas coisas. Nesse cálculo que a gente fez aqui, né, nesse exemplo, a gente considerou dois fatores. A gente considerou uma taxa de consumo, né, que é essa renda implícita, que é aquele aluguel implícito que você está pagando a você mesma, e a valorização. Né? Então, você considera as duas coisas. No caso de um carro, ele só deprecia. Então, ele não valoriza nada e ele não tem essa renda implícita. Por isso que ele é um bem de consumo, tá? E não um ativo. Mas, assim como eu alugo uma casa, eu alugo um carro. E Você pode alugar. Me isenta de ter que pagar o aluguel. Eu não entendo por que o carro não tem o aluguel implícito e a casa tem. Quando a gente olha hoje, por exemplo, em que você tem todas essas ferramentas que as empresas de automóveis, não só as locadoras, mas as empresas de automóveis estão começando a fazer justamente por isso. Porque elas se deram conta de que você tem uma mudança no perfil do consumidor em relação ao carro, e as pessoas não têm mais o carro como um objeto de desejo, como já foi em outros momentos. Então, o que você faz hoje? Hoje você pode alugar um carro. Então, se você pode alugar um carro, aí, nessa situação em que você está com essa condição, aí você pode fazer esse cálculo. Mas aí você não está considerando um cálculo de valorização. Você só está fazendo um cálculo de que custo vai ser mais baixo. Tá? Então, quando eu olho, por exemplo, eu compro um carro,
ou eu alugo um carro. Então, eu tenho que ter mais ou menos o horizonte de tempo que eu quero ficar com o carro. Então, sei lá, quero ficar 3 anos com o carro, 4 anos. Né? 4 anos com um carro, então ficar 4 anos com o carro vai ter um custo inicial elevado, e aí depois eu não tenho uma taxa de valorização desse carro, pelo contrário, eu só vou ter custos adicionais desse carro. Então eu vou ter IPVA, vou ter seguro, vou ter manutenção, revisão e etc. Eu considero esses custos com o carro. Ou eu alugo esse carro. Então, ao alugar o carro, eu não tenho esse gasto inicial do carro, eu não tenho que pagar o IPVA do carro, eu não tenho que pagar o seguro do carro, mas eu tenho que garantir a revisão do carro, eu tenho que fazer a manutenção do carro. Se eu bater o carro, eu tenho que pagar a franquia. E aí eu vou fazer um cálculo, mas a comparação não é de valorização, porque não tem a valorização. O cálculo que eu estou fazendo é um cálculo de o que é mais barato para mim, ou seja, o que é um custo mais baixo para mim, comprar o carro ou alugar o carro, tá? Então, uma coisa é a gente olhar do ponto de vista de valorização, que vai gerar uma renda maior, que vai gerar uma variação positiva de dinheiro. Outra coisa é olhar o que vai custar menos, tá? Então, é onde eu vou gastar menos. Por isso que o carro, ele é um bem de consumo, porque eu estou olhando ali só gasto, ele não vai me gerar receita nenhuma, a menos, que aí é esse exemplo que eu coloquei, a menos que eu alugue um carro para trabalhar com esse carro, aí ele está me gerando renda, e aí ele passa a ser um bem de capital, porque ele é uma ferramenta de trabalho, ele está me gerando renda, tá? Seja porque eu comprei, seja porque eu aluguei, aí muda o perfil, ele deixa de ser um bem de consumo para ser um bem de capital. Tá? Mas fora isso, ele não é um ativo nesse sentido, porque eu não estou olhando valorização dele, eu estou olhando simplesmente o custo que é mais baixo. Tá? Ficou mais legal, claro? Obrigada. Uhum. Imagina. Então, vamos lá. Então, o que a gente pode ver? Na prática, essa relação que a gente está vendo de taxa de rendimento pelo investimento, ou seja, esse A sobre P do imóvel, em geral, ele tende a ser inferior à taxa de juros, em geral, mas não é sempre. Tá? Então, por exemplo, com a taxa de juros que caiu a 2%, ao ano, dependendo do imóvel que a gente está falando, dependendo da localização desse imóvel, dependendo das condições desse imóvel, ele poderia ter uma taxa de valorização um pouco maior do que a taxa de juros de 2%. Tá? Mas não é a regra. No geral, tende a ser inferior. Tá? E aí, se no geral tende a ser inferior, isso significa que os ativos de consumo vão render menos do que ativos financeiros. Então, se a gente pegar um exemplo um pouco mais extremo, né? Então, aqui, considerando a taxa de juros de 2%, né? Então, a valorização do imóvel no ano tem que ser superior a 2%. Né? Ou, se a gente voltar lá para 2015, né, onde a taxa de juros era 14,5%, o imóvel teria que ter uma valorização, ele teria que ter uma relação valorização-preço do imóvel superior a 14%. Tá? Então, é por isso que, no geral, tende a ser inferior. Quando a taxa de juros está muito baixa, aí a gente pode ter situações em que essa relação é um pouco maior. Então, se for atribuído um valor suficientemente alto ao rendimento em termos de consumo, faz sentido comprá-los, ou seja, mesmo considerando uma taxa de juros elevada, vale a pena comprar o imóvel? Durante uma época valeu e valeu bastante. Se a gente voltar, por exemplo, no início dos anos 2000, até 2010, mais ou menos, ali 2008, 2010, nós tínhamos uma taxa de juros elevada, mas o preço dos imóveis estava mais baixo. Então, você comprava bons imóveis a um preço bem mais baixo do que depois, quando veio ali um certo boom imobiliário, né, e que aumentou bastante o preço dos imóveis, né? Mas antes disso, mesmo com uma taxa de juros mais elevada, valia a pena por conta
do preço do ativo estar mais baixo. Só que veja, uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é o valor suficientemente alto. Então, assim, até valeria a pena deixar o dinheiro investido, mas como o preço está baixo e eu vou morar nesse ativo, pode valer a pena eu fazer essa compra. Tá? Então, é essa análise que a gente tem que observar, essa análise que a gente tem que fazer. Quais são os outros ativos, né, de consumo? Então, o primeiro ativo principal, mais comum que nós vimos, são os imóveis para moradia, né? Mas um outro ativo de consumo que muita gente utiliza para fazer com essa expectativa de valorização são obras de arte, por exemplo. Então, você tem galerias que são especializadas em artistas mais jovens, em artistas de uma determinada característica e tudo mais, e que a expectativa de pessoas que vão e compram essas obras de arte é que, a partir de um determinado momento, ali no futuro, haja uma valorização da obra desse artista. Se houver uma valorização da obra desse artista, a gente consegue vender essa obra por um preço muito maior. Tá? Mesma coisa com joias, né? Então, tem muita gente que compra joias, porque a gente teve, durante um período, muito tempo, muitas pessoas em situações de guerra, né? Em situações de fuga, de ter que fugir de país, fugir de determinadas regiões, que trocavam seu dinheiro por joias, que compravam joias porque você carregava essas joias por onde você fosse, né? Então, quando a gente pega histórias de imigração, né, principalmente de pessoas refugiadas, assim, de alguns países, a gente tinha algumas pessoas trazendo joias no corpo, justamente para poder carregar algum valor, algum patrimônio que elas tinham. E aí também a mesma coisa, dependendo do tipo da joia, ela pode ter uma valorização e você pode vendê-la. Mas o mais comum que as pessoas fazem é fazer o penhor das joias. Então, no caso do Brasil, a Caixa Econômica faz a penhora de joias, então você tem uma joia, você leva na Caixa Econômica, se você está precisando de dinheiro, por exemplo, eles avaliam e te dão um empréstimo tendo aquela joia como garantia, né? E aí você depois paga e retira aquela joia do penhor, né? Então, é mais comum, né, do que você ter uma valorização mesmo da joia, mas pode acontecer. Agora, obras de arte é muito comum que se tenha os famosos mecenas, né, que são pessoas que investem em artistas, investem em algumas obras de arte, na expectativa de que futuramente essa obra de arte se valorize e que traga um retorno maior para esse investidor. Tributação. Então, como é que fica a parte da tributação? Aqui eu fiz uma divisão nessa tributação, porque o Varian, obviamente, vai falar sobre o critério da gente equiparar os ativos por meio da tributação, considerando o mercado americano, claro, ele trabalha na Universidade da Califórnia, então ele vai considerar a realidade americana. Só que a gente vai considerar a realidade brasileira, porque estamos aqui a tributação dos ativos financeiros, ela é diferente da tributação nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o setor que cuida, né, da tributação é a Internal Revenue Service, né? Lá você tem tributação sobre dividendos, tem tributação de juros sobre o capital, né? Então, a remuneração que você tem nos juros, e você tem uma taxa de tributação comum. O que isso significa? Tanto a taxa dos dividendos, quanto a taxa de juros pela remuneração, né? Quando a gente considera uma renda fixa, por exemplo, ela tem uma remuneração ali, você coloca o principal e tem a taxa de juros que vai remunerando esse ativo, essas duas tributações têm uma taxa comum equivalente à renda do trabalho. Então, quando a gente fala, por exemplo, tal pessoa vive de renda,
O que significa tal pessoa viver de renda? Ela vive da renda dos seus investimentos, das suas aplicações financeiras. Então, essa renda, né, pode ser tanto o rendimento por meio de juros, como pode ser por dividendos, como pode ser aluguéis, tá? Mas aqui, especificamente, como estamos falando de ativos financeiros, estamos falando dos dividendos ou do rendimento de juros. Então, como isso pode ser considerado viver de renda, essa renda pode ser suficiente para você viver apenas dos seus investimentos, a tributação é equivalente à renda do trabalho. Então, a gente tem uma tributação para renda. Eu esqueci de colocar aqui como critério de comparação, mas eu já falo para vocês aqui. A tributação sobre a renda, deixa eu pegar aqui. Aqui. Professora, Diga. ali no final não seria 15% para swing trade e 20% para day trade? 20% para day trade, é isso mesmo. Aqui está errado. Era para ser day trade e foi swing trade. O position é position / swing trade. Foi aí que foi. Obrigada por corrigir. Mas aqui... Imagina. Corrigido. Então, aqui se a gente falar... Espera aí, que agora não foi o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui para compartilhar de novo. Que ele perdeu. Agora sim. Então, se a gente fosse falar... essa taxa de tributação nos Estados Unidos é equivalente à taxa da renda do trabalho. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, considerar que a tributação de lá fosse mais ou menos parecida com a do Brasil, né, mais ou menos. A de lá é um pouco maior e as faixas também são maiores. A de lá, a faixa máxima é 34% sobre a renda do trabalho, 34% de imposto. Aqui no Brasil é 27,5%. Mas aqui a gente tem uma faixa que é isenta, uma faixa que recebe de R$ 22.800 a R$ 33.900 por ano, de 7,5%, acima de R$ 33.900 até R$ 45.000 por ano, 15%, né, de impostos, de R$ 45.000 a R$ 55.900, 22,5%, e acima de R$ 55.900 por ano, 27,5% de tributação. Lá eu não lembro as faixas, mas a tributação mais alta é de 34%. Né? Então, essa tributação dos dividendos e dos juros, ela equivale à tributação sobre a renda. Né? E também tem a tributação sobre os ganhos de capital, que é o preço de venda maior do que o preço de compra. No caso do Brasil, quem faz esse controle é a Receita Federal. Então, onde a gente paga imposto? A gente paga imposto nos juros, aqui eu esqueci de colocar, ou seja, quando a gente tem ali a renda fixa, a gente paga imposto sobre ela, né? E aí vai depender do período que a gente fica na renda fixa. Então, até 24 meses, você paga 22,5%, e à medida que você vai ficando mais tempo, você vai reduzindo esse imposto que você paga até chegar no mínimo de 15%. Né? Quanto mais tempo você fica, você paga 15% de imposto. E depois a gente só vai ter impostos sobre os ganhos de capital, aqui considerando só o setor financeiro. A gente não tem tributação sobre dividendos. Tá? No Brasil, só o Brasil e a Estônia não tem tributação, no mundo não tem tributação sobre dividendos. Tá? O resto do mundo todo tem. No Brasil a gente não tem. Então, sobre ganhos de capital, a gente tem 15% para position e swing trade. Swing trade, para quem não conhece, é quando a gente faz operações ali entre dias ou entre semanas, ou seja, eu compro uma ação hoje e vendo daqui a alguns dias, ou vendo daqui a algumas semanas, ou até alguns poucos meses. Position trade é quando eu fico com um prazo mais longo, então eu compro uma ação hoje e vou vender daqui a alguns meses, ou vou vender no ano que vem, enfim, fico um tempo, né, um prazo maior com ela, e de 20% para day trade, quando eu compro e vendo a ação no mesmo dia. E eu tenho um ganho de capital, lógico. Né? Essa tributação só vai acontecer se a gente tiver ganho de capital. Então, se a gente tiver a realização de um prejuízo, por exemplo,
né? Então, compramos a ação e vendemos, mas vendemos a um preço mais baixo do que o que compramos, a gente se desfez ali da posição que a gente tinha, aí a gente não paga imposto. Só paga imposto se for um ganho e não um prejuízo. Tá? E aí a gente faz, considerando a tributação, considerando a incidência tributária, na hora de comparar os ativos, é a mesma coisa. Na condição de não arbitragem, ou seja, na condição em que eu tenho os dois ativos em equilíbrio, eu não consigo fazer essa especulação, eu não consigo fazer esse ganho de capital comprando um ativo e depois vendendo uma parte do ativo e recomprando depois, etc. Quando eu considero isso, eu também tenho que deixar os dois equivalentes, considerando a taxa do imposto. Então, se a gente tem aqui, RB é a taxa de remuneração antes dos impostos, né? IRE é ativo livre de impostos. Então, eu vou considerar o quê? Essa minha equivalência vai ser 1 menos T, né? Que é o quanto eu vou investir menos o que eu vou pagar de tributação, vezes a remuneração disso, tem que ser igual ao ativo livre de impostos. Se forem diferentes, as pessoas demandariam aquele que lhes desse maior retorno. Então, só para contar um caso para vocês, lá em 2011, 2012, se não me engano, quando a Dilma começa um movimento de baixar a taxa de juros, a taxa Selic, a Selic chegou a 7% ao ano. E aí, o que se descobriu? Quando a gente compra título do Tesouro Direto, a gente paga imposto. Né? Se a gente ficar menos de um mês, a gente paga não só o imposto sobre o que valorizar, mas a gente também paga IOF, que é o Imposto sobre Movimentações Financeiras. Se ficar por mais de um mês, a gente não paga o IOF. Mas a gente paga imposto. E quando teve a redução da taxa de juros, o que percebeu? O que o governo percebeu? Que as pessoas estavam deixando de comprar título do governo para deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Por quê? Porque a caderneta de poupança era 6% ao ano, mais TR. Ah, mas aí o governo zerou a TR. Tudo bem, era 6% ao ano com um tesouro a 7% ao ano. Aí, inicialmente, a gente pode olhar, mas 7% eu vou ter 1% a mais de remuneração do que na poupança. Sim, só que no Tesouro a gente tinha o imposto, e a poupança não paga imposto. Então, teve uma leva de pessoas colocando dinheiro na caderneta de poupança, porque a poupança estava rendendo melhor por causa do não pagamento de impostos. E aí foi quando se instituiu a regra que, a partir de uma determinada data, se não me engano, é de maio de 2012, todo o dinheiro que fosse aplicado na poupança obedeceria à regra de, se a Selic estiver acima de um determinado nível, acima de 9% ao ano, se eu não me engano, ou 10%, a caderneta de poupança vale os 6%. Se estiver abaixo disso, a caderneta de poupança vai render 70% do que a Selic render. Por quê? Porque imagina se eles não tivessem colocado essa regra, por exemplo, e hoje a gente teria uma Selic a 2% e uma caderneta de poupança a 6% ao ano. Estaria todo mundo na caderneta de poupança. Para vocês terem uma ideia, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de quem tem a carteira assinada, de quem trabalha sob o regime da CLT, rende 3% ao ano. Então, hoje, é o melhor rendimento que existe. E ele, desde a sua criação, sempre foi o pior investimento da economia brasileira. Sempre foi o pior de todos. Né? E hoje, o jogo virou, por conta da taxa de juros muito baixa. Tá? Então, se você não considerar inclusive a tributação nessa história, você pode ter que fazer esse tipo de ferramenta, esse tipo de mecanismo que o governo brasileiro teve que fazer, criar essa regra para que as pessoas simplesmente não migrem. Estava todo mundo saindo do tesouro e deixando dinheiro na poupança porque era mais rentável, valia mais a pena. Tá? Por causa disso. Então, se forem diferentes, as pessoas vão demandar aquele que traz maior retorno para elas. Né? E aí, bolhas. Ainda teria mais
uma parte para falar com vocês, mas eu vou parar aqui nas bolhas, porque a minha garganta realmente está muito ruim por conta da tosse. Então, ela está muito sensível, eu estou com uma certa dificuldade para... Acho que vocês perceberam que eu comecei a aula num tom e eu já estou falando bem mais baixo, porque eu estou forçando demais a garganta. Então, eu vou falar essa parte das bolhas, e aí a gente finaliza a aula, porque para mim está um pouco mais complicado hoje. Mas quem não colocou o nome, por favor, coloque para garantir a presença, ok? Então, vamos lá falar de bolhas, e aí a gente já finaliza aqui. Tá. Então, peraí, gente. Mais uma vez aqui, só um minuto. Então, vamos lá, bolhas, né? Então, para a gente falar de bolha, necessariamente a gente tem que falar de incerteza. Então, o que isso significa? Aqui, a gente está falando de certeza, nesse capítulo, o tempo todo, para que haja essa equivalência entre os ativos, a gente precisa trabalhar com certeza. Então, se a gente ainda mantiver essa hipótese, a gente vai estar aqui nessas 3 primeiras linhas. Então, se a gente estiver observando um ativo e a gente supuser que daqui a um ano, com certeza, esse ativo vai valer 220 mil e a taxa de juros é de 10%, o valor presente desse ativo vai ser 200 mil, certo? Certo. Tá? Então, se estamos falando de certeza absoluta, eu tenho uma taxa de juros de 10%, eu sei que o ativo daqui a um ano com certeza vai valer 220 mil, logo esse ativo hoje vale 200 mil. Ponto. Não tem o que discutir, acabou o assunto. Não tem bolha. Agora, se a gente entrar na condição de incerteza, ou se nós excluirmos a certeza dessa história, a gente está observando um ativo e a gente acha que daqui a um ano esse ativo vai valer 220 mil. Então, a gente está olhando, estudando ali aquele ativo, está vendo e tal, então a gente acha que daqui a um ano esse ativo vai valer 220 mil. Tá? Quanto é a taxa de juros hoje? 10%. Isso significa que o valor presente desse ativo é 200 mil? Não necessariamente. Se a gente está falando de incerteza, se a gente não sabe, a gente supõe que vai ser 220 mil, mas a gente não tem certeza se vai ser ou não 220 mil. Então, a gente não sabe se o valor presente desse ativo é 200 mil, porque aqui a gente precisa colocar a informação do risco. Então, daqui a um ano, esse ativo pode valer 200 mil, 210, 220, ou, se a gente seguir a sequência aqui do slide, daqui a um ano, vamos supor que esse ativo vai valer 240 mil. Ou seja, ele teve uma variação de 20%. Eu achava que ele ia valer 220 mil, mas na real ele está valendo 240 mil, ali considerando mais ou menos os 200 mil de valor presente, mais ou menos, a gente teve aí uma variação de 20%. Só que a taxa de juros continua sendo de 10%. Isso aqui foi só a valorização, a diferença entre o preço do ativo, né? Ele tinha um valor presente ali de mais ou menos uns 200 mil, a gente não pode afirmar com certeza, mas de mais ou menos uns 200 mil, e daqui a um ano ele está valendo 240 mil. Bom, se ele está valendo isso, e a taxa de juros está valendo 10, o que as pessoas podem observar? As pessoas podem olhar e falar assim, nossa, essa valorização foi muito boa, esse ativo vai manter essa valorização. Então, esse tipo de movimento, a gente começa a ver as pessoas ganhando dinheiro, né? Porque o ativo está se valorizando, seja um imóvel, a pessoa comprou um imóvel por 200 mil e agora vale 240, ou enfim, ou a pessoa colocou lá na bolsa e ao vender teve essa valorização, etc.
as pessoas veem outras pessoas, os bens das outras pessoas se valorizando, ou as outras pessoas ganhando dinheiro, elas começam a ter a opinião, elas começam a ter a expectativa de que esse ativo vai manter essa valorização. Então, a gente vê os preços dos ativos subindo, a gente acha, eu estou generalizando mesmo, as pessoas em geral acham, né, que esse ativo vai continuar se valorizando ad eterno, ao longo do tempo. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma expectativa de valorização futura, o que acaba acontecendo com o preço? O que acaba acontecendo com o valor presente desse ativo? Sobe. Por quê? Como eu tenho uma expectativa de valorização futura, as pessoas começam a demandar esse ativo. Por quê? Porque elas também querem essa valorização que vai ter lá na frente. Então, elas começam a demandar esse ativo, elas começam a querer comprar esse ativo. Ao aumentar a demanda por esse ativo, o preço hoje, né, o valor presente desse ativo, sobe. Só que o que acontece? Apesar do preço estar subindo hoje desse ativo, ele está subindo porque as pessoas estão demandando esse ativo, porque a expectativa é que esse ativo se valorize ainda mais. E aí isso vai encorajando previsões otimistas. Então você começa a fazer previsões otimistas para um determinado setor, para um determinado país, para uma determinada região, para uma determinada indústria específica ou um determinado segmento do mercado especificamente. Você acaba fazendo esse tipo de previsão, só um minuto. Oi, Bruno. Não, acabei de ver sua pergunta. Não, a gente não vai abordar. A gente abordaria isso lá na optativa. Tem uma optativa de introdução ao mercado de ativos financeiros. Aí a gente entra nesse nível de detalhe, porque aqui a gente não entra nesse nível de detalhe de ver a marcação a mercado, como é que funciona, como é que não funciona e tudo mais. Tá? Aí, como é mais aprofundado mesmo para mercado financeiro, aí fica lá na optativa. Tá? Mas lá a gente vê tudo isso bonitinho. Enfim, deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Então, aqui, o que a gente tem? A gente começa a ter as previsões otimistas, né? Então, assim, quem de vocês assistiu A Grande Aposta, né, aquele filme A Grande Aposta, percebe bem, você vê toda a movimentação, algumas pessoas identificam que aquilo é uma bolha e que aquilo pode se estourar, né? Algumas poucas pessoas identificam aquilo, mas a maioria é só previsão otimista e só gente achando que vai ganhar cada vez mais e fazendo as operações para ganhar mais, porque está com a expectativa de uma valorização cada vez maior no futuro. Então, o valor presente fica mais alto, porque as pessoas demandam mais. Só que aí o que acontece? Chega num ponto em que esse valor presente fica tão alto que algumas pessoas não conseguem mais entrar, elas não conseguem mais comprar, porque o valor presente já está muito alto. Mas ainda assim, como a expectativa futura é de valorização, isso encoraja ainda mais as pessoas a fazerem previsões ainda mais otimistas. Porque, nossa, se está caro agora, imagina daqui um ano, ou imagina lá na frente, imagina lá no futuro. E aí vão esperando um valor futuro cada vez mais alto. E aí é por isso que vai naquele movimento, naquela espiral de expectativas otimistas, ou o que alguns autores mais ortodoxos já cunharam a expressão, a fada da confiança. Né? Então você fica acreditando, confiando que aquilo vai se valorizar o tempo todo, e aí você entra. Então, o que a gente tem? A gente tem dois efeitos quando a gente fala de bolhas, né? O primeiro efeito começa o efeito tradicional, né? Aumenta o preço, cai a demanda. Beleza, se foi isso que aconteceu, aumentou o preço, caiu a demanda, eu tenho uma estabilidade de preços. Por quê? Porque a minha demanda não está atendendo a essa alta de preços que aconteceu. Mas, se eu tiver isso, essa junção, esse conjunto do 1 e do 2, aí eu tenho um problema.
que eu tenho aumento de preços, queda de demanda no valor presente, porque o preço está muito alto, só que eu tenho expectativas de valor futuro ainda mais alto. E aí eu tenho uma desestabilidade dos preços, eu tenho uma desestabilização nos preços. E aí por que eu vou ter essa desestabilização nos preços? Porque aí eles já não obedecem à lei da demanda. E aí eles estão indo ao sabor da valorização. Então, o que a gente sabe? Né? E é muito difícil identificar isso. Não é simples identificar situações de bolha. São realmente pouquíssimas pessoas que conseguem ter essa visão. Né? Na época, um professor que ficou bastante famoso foi o Nouriel Roubini, né? Que ele ficou famoso por prever a bolha, né? Por prever. Não é que ele previu, ele conseguiu enxergar por meio de algumas movimentações do mercado que aquilo era uma bolha, né? Alguns traders e alguns investidores também conseguiram perceber, que foi o que foi retratado ali na grande aposta. Mas a maioria não consegue perceber, né? E isso em todas as bolhas. Então, o que a gente tem que perceber quando a gente fala de uma situação de bolha, qualquer bolha? O preço de um ativo sobe e as expectativas são de que continuem subindo. Então, você mantém a expectativa, o preço está subindo, mas a expectativa é que eles continuem cada vez mais altos, os preços futuros. A expectativa é de um valor futuro elevado, o que aumenta a demanda presente, aumenta o valor presente. Aí já começa a excluir algumas pessoas da participação, porque já começa a ficar muito alto. Outra coisa super importante, todas as bolhas estouram, todas. Não existe bolha que não estoure. Como é que a gente evita? Ou como é que a gente pode prever, né, a existência de uma bolha? Ou observar atenção aos fundamentos. Tá? Então, o que é atenção aos fundamentos? É você prestar atenção às estruturas daquele mercado. O que sustenta aquele mercado? Esse livro é legal, Elisa, é muito bom. Tem um outro que é um pouco mais antigo, chama-se Salve-se Quem Puder. Do Edward Chancellor. Ele vai desde a bolha das tulipas na Holanda até a bolha das .com no início dos anos 2000. Ele é um pouco mais antigo, mas assim, é muito legal ver todo o movimento é exatamente o mesmo. As pessoas começam a ter os preços, começam a ter essa expectativa de valorização futura, e aí começa a ter essa procura, porque aí todo mundo quer ganhar nessa valorização, e chega uma hora que estoura. Então, você analisar os fundamentos daquele mercado. Então, conhecer o mercado é fundamental. Conhecer o mercado que você está investindo é fundamental. Então, estudar o mercado, estudar o que sustenta, quais são as bases daquele mercado. Então, por exemplo, da crise de 2008, né? O que sustentava aquele mercado? O setor imobiliário, a valorização dos imóveis nos Estados Unidos. Mas espera, aí você começa a observar, mas naquele bairro, naquela cidade, é para valer tanto assim essa casa? Ou é para valer tanto assim esse imóvel? Então, por que ele está com um preço tão alto? E é quando, lembra que a gente falou, para a gente ter a condição de não arbitragem, a gente precisa que os valores presentes sejam, o preço do ativo seja igual ao seu valor presente. E aí, quando a gente começa a ver esse descolamento, principalmente quando está mais caro, você começa a observar, mas espera aí, por que está tão acima? O que está fazendo com que esse preço suba tanto? Tem duas possibilidades. Ou a gente não está enxergando alguma coisa que está puxando esse preço para cima, ou as expectativas estão muito otimistas. Quando a gente assiste o filme, né, fica muito claro a gente enxergar as expectativas mais otimistas, mas lógico, se a gente não estuda profundamente o mercado, a gente não consegue enxergar isso antes, a gente só consegue enxergar isso quando estoura. Né? Professor, diga, Elisa. o livro, acho que no próprio filme também, traz muito o papel pelo menos no livro, mostra muito como o Fed
alimentou a bolha, pelo menos essa do fim dos anos 90. Uhum, Então, sim. expondo ainda mais que a questão também me pareceu aqui da leitura, a inação da questão regulatória mesmo, né? Que Sim. ainda você tem muita brecha, até hoje você tem muita brecha, né? Regulatória. Então, talvez até pelo próprio projeto político norte-americano de tentar, enfim, tirar o Estado dos processos de controlar o mercado. Uhum. Não sei, a avaliação que eu faço, óbvio que é bem superficial, porque eu não entendo muito, mas eu acho que isso aprofunda um pouco, né? E aumenta a possibilidade de novas bolhas, Sem porque você não dúvida, tem regulação, né? sem dúvida. Para você ter uma ideia, só quando a gente estuda a história da crise de 29, os bancos centrais começam a surgir nos países de maneira mais forte a partir da crise de 29 por conta disso. O que acontece? Sua análise está correta, está super correta. Quando a gente fala, e aí não é só nos Estados Unidos, né? Aí é geral. Quando a gente vota numa proposta de governo de redução de Estado, a gente tem que observar o que é essa redução de Estado. Normalmente, em geral, a redução de Estado envolve redução de impostos, redução de ativos estatais, então venda de empresas estatais, e redução de regulamentação. Sempre envolve redução de regulamentação. Então, reduzir a participação do Estado também é reduzir a regulamentação. Então, essa participação do Fed, e aí quando a gente lê não só os livros da crise de 2008, mas também a própria biografia do Alan Greenspan, que era o presidente do Fed na época, a gente percebe isso. Ele entra, né, e no Inside Job também mostra isso. Ele entra justamente para fazer uma série de desregulamentações. Então, quando a gente fala de menos Estado, você vai facilitando mesmo a ação das empresas. A gente vai estudar isso de uma maneira um pouco mais aprofundada quando a gente falar de externalidades e setor público, né, que é um pouco mais para o final do semestre. Mas quando a gente observa, por exemplo, facilitação de compra de terra em áreas ambientais. Então, vamos flexibilizar a legislação para permitir o uso de terras em áreas que eram de preservação ambiental, etc. Por que isso? Porque você tem interesses privados, normalmente, interesses de mercado naquelas regiões, né? A mesma coisa, eu tenho interesses de determinado setor específico para reduzir a regulamentação do setor financeiro, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente coloca regulamentação, quando a gente aumenta as regras, isso necessariamente aumenta os custos das empresas. Então, quando a gente coloca uma regra mais rígida para poluição, quando a gente coloca uma regra mais rígida para o controle de movimentação de capitais, a gente aumenta o custo de movimentação do capital, a gente aumenta o custo de exploração de determinadas áreas. E ao aumentar o custo, obviamente, a gente está reduzindo os ganhos dessas empresas, os ganhos desses setores. E aí as empresas, os setores vão trabalhar para trabalhar com lobbies e tudo mais para reduzir essas regulamentações. Então, quando a gente escolhe um projeto de governo mesmo, não precisa nem necessariamente ser um projeto de poder, mas um projeto de governo, onde há redução do Estado, né, e o Estado precisa ser reduzido em algumas situações, em outras não, né, mas quando a gente coloca estritamente redução do Estado, vai reduzir tudo, imposto, empresas estatais, não é o caso dos Estados Unidos, mas é o caso do Brasil, a gente elegeu o último presidente, estou generalizando mesmo, tá? Quem votou, quem não votou, enfim, porque querendo ou não, o cara ganhou a eleição e, portanto, é presidente de todo mundo, né? Então, o presidente de todo mundo, ele entrou no governo, ele foi eleito sob essa plataforma de redução de Estado. Então, é vender ativos públicos, alguns que precisam ser vendidos mesmo, né? Outros seria melhor se continuassem estatais, mas enfim, paciência, né? Vai vender de qualquer maneira. E redução de impostos e redução de regulamentos.
Então, a gente vê essas flexibilizações nesse tipo de plano e tudo mais, né? Porque, claro, atende a interesses gerais e é assim que o capitalismo funciona, para atender também esses interesses, essas empresas e etc. Quando a gente tem um governo um pouco mais forte, né, aí a gente tem uma regulamentação maior. Normalmente, os governos aumentam essas regulamentações pós-crise. Então, não à toa, os Estados Unidos vinham de um governo republicano. O Partido Republicano, tradicionalmente, é um partido que trabalha com menos Estado, né? Então, você teve uma flexibilização maior ao longo ali dos anos das regulamentações, né? A gente tinha vindo do Clinton, que pegou a bolha das .com, né? E aí a gente teve que o Clinton era um democrata, então teve um certo fortalecimento ali da regulamentação do setor financeiro. Aí vem o Bush filho e flexibiliza um pouco as regulamentações, e até o próprio Greenspan faz parte disso também. E aí, não à toa, ele sai depois da crise e entra o Obama, que é um democrata, e fortalece as regulamentações. Aí depois vem um Trump que entra com esse conceito de menos Estado e que também aumenta a desregulamentação. Então, desregula uma série de coisas. Aí agora vem o Biden, né, e vai e coloca mais regulamentação de novo. Então, fica nesse movimento o tempo todo e é assim que funciona. Por isso que é um pouco complicado, e aí para finalizar, quando a gente vê alguns economistas que descolam, que procuram descolar a economia da política. Porque, querendo ou não, uma influencia a outra fortemente. Então, é muito complicado a gente virar e falar, por exemplo, como muitos têm feito hoje, vamos falar do problema econômico sem falar da ingerência da pandemia. Agora que se começa a falar, realmente, se o país tivesse comprado vacina antes, tivessem mais pessoas vacinadas, a gente estaria reabrindo, não precisaria estar num lockdown restrito agora, etc. Não estaríamos agora que começa a se falar disso, mas estava o tempo todo naquela separação de abertura econômica, vamos olhar para a economia e etc. Não dá para descolar. Justamente por isso, a gente vê o movimento em qualquer país. A gente usou o exemplo dos Estados Unidos, mas na Europa também é assim, é só a gente ver sobre a crise de 2008 especificamente, mas aí não mostra tanto a interferência do governo, aí é um pouco mais interno mesmo. Tem um filme na Amazon sobre a crise de 2008, mas é francês, então é um ponto de vista mais europeu dessa crise, então é o ponto de vista do Société Générale, o Banco Société Générale, que quase também foi naquele momento, e um pouco dos impactos do Deutsche Bank, que também quase quebrou naquele momento, etc. Mas aí, pelo menos, é um ponto de vista diferente, não é um ponto de vista estritamente americano, como a maioria das referências que a gente tem, mas vale a pena dar uma olhada nesse filme para quem se interessar nesse assunto. Então, pode ser, Elisa. É aquela história, mais uma vez, a gente só consegue enxergar claramente, né, quando elas estouram, né? Eu não sou profunda conhecedora desse mercado, mas do que eu acompanho de pessoas que são, pode ser que seja uma das coisas que é colocada, além da securitização de créditos, que pode virar uma possível bolha por conta... Quem é do mercado acaba observando dessa maneira, são também as bitcoins, as criptomoedas, porque essas não têm regulamentação nenhuma, não tem controle nenhum, não tem nenhuma, aspas, garantia, você não tem um banco central que garanta absolutamente nada dos criptoativos, das criptomoedas e tudo mais. Então, para alguns conhecedores mais profundos do assunto e que não estão diretamente ligados, assim, que não têm interesses diretamente ligados às criptomoedas,
colocam que esse é um problema sério, que quando estourar pode gerar um problema grave e não tem quem suporte. Não tem um emprestador de última instância nesse caso, né? Então, para quem conhece, a parte das criptomoedas é mais próxima. Esse das securitizações também, assim, algumas características podem dar a entender, mas é isso, como eu não tenho um conhecimento profundo desse mercado, eu não consigo virar e falar, é uma bolha de fato e vai estourar daqui 3 meses, daqui 6 meses, e etc. Mas é isso, quando você conhece, vai estudando os fundamentos, então o que fundamenta uma securitização de crédito? Então o que precisa ser feito para que isso seja bem feito? Para que seja feito reduzindo de fato os riscos, né? Então isso precisa seguir determinadas regras, precisa seguir determinadas exigências, né? Para que seja algo bem feito. Então, está seguindo? Está. Então, beleza. Então, isso não é uma boa. Não está seguindo? Opa, isso pode gerar um problema. Tá saindo um pouco da linha, tá saindo um pouco das regras, tá flexibilizando demais, né? Aí pode ser. Tá? Que aí o caso das criptomoedas que é colocado é justamente o fato de você não ter o emprestador de última instância, né? Diga lá. Porque esse negócio ele é bem confuso. Assim, o município de Belo Horizonte ele recebeu 200 milhões de uma empresa PBH Ativos. E aí ela vendeu debentures. Essas debentures a garantia era tributo futuro para o Banco Pactual, BTG Pactual, por 230 milhões, e era IPCA mais 11, quer dizer, o fluxo é como se essa empresa tivesse o direito de sequestrar momentaneamente o fluxo tributário da cidade. Só que se você for fazer a conta, aí ela vai ficar, a cidade deve 880 milhões, é o que está dizendo esse documento aí, que aí seria IPCA mais 1% ao mês. E aí você imagina que isso colocado no tempo futuro, por isso que eu pensei na questão da bolha, né? Porque as pessoas estão, apesar das críticas da Auditoria Cidadã da Dívida, eles que estão trazendo essa coisa do PLP 459, que permite isso, né? Que é um absurdo. Você imagina, se toda cidade você puder lançar uma debenture lastreada no fluxo futuro da arrecadação tributária, o cidadão, ele é o credor, ele é a pessoa que vai ter que arcar com honrar esse papel, né? Então, por isso que eu fico pensando, você não tem como você garantir isso. E aí, de repente, os caras podem fazer um pacote, que nem foi aquele CDO sintético da grande aposta, fazer um pacote de papel podre e sair vendendo para fundo de pensão, de estatal e tudo mais. Pode. Para você ter uma ideia, assim, quando você ler esse capítulo do Varia, nessa parte que fala dos Estados Unidos, da tributação e tudo mais, uma das coisas que ele coloca é justamente os ativos municipais, os títulos municipais. E aqui no Brasil a gente só tem título público federal. A gente não tem título público estadual ou municipal. Nós já tivemos no passado. Tinha um banco estadual em São Paulo, chamado Nossa Caixa, Nosso Banco, né, era a Nossa Caixa, que emitia títulos de dívida do Estado, né? Só que esses títulos da dívida, aí começou a acontecer o quê? Os estados não pagarem, não honrarem as suas dívidas e quebrarem e tudo mais, e terem que entregar ativos mesmo. Então, na época da dívida de São Paulo, por exemplo, né, São Paulo, para pagar a sua dívida, para se tornar solvente novamente, ele vendeu o Banespa, vendeu a Nossa Caixa, nosso banco, vendeu o Banespa e entregou toda a sua malha ferroviária para o governo federal. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, não tem uma malha ferroviária estadual, ela é toda federal. Por quê? Porque havia um processo de concessão, né? O governo federal fez a concessão das ferrovias e aí juntou tudo, pegou do estado e acabou. Então, o estado de São Paulo só tem trilho de passageiro. Então, o metrô é do estado de São Paulo, né? Agora, de carga, não. Justamente para pagar dívidas. Então, quando você cria esse tipo de mecanismo, você pode estar criando um problema no futuro justamente nesse perfil que você está colocando. Você pode, no início,
No início você faz certinho, você até coloca um pouco desses títulos mesmo, de tributos futuros e etc., mas nada impede de você criar condições para ir colocando coisas que não são tão boas assim, como o próprio exemplo que você usou do filme, e aí virar uma bolha. Então pode, eu vou dar uma olhada nesse documento que você mandou, mas pode sim. Só para a gente encerrar hoje, então, próxima aula a gente finaliza o capítulo 11 do Varian, e aí começa o capítulo 12, tá? Antes de eu falar disso, alguém perguntou, acho que foi o Matheus que perguntou, o que é para entregar hoje? Hoje é para entregar aqueles exercícios do capítulo 15, que eu pedi 2 semanas atrás, e aí entrega num direct aqui para mim no Teams, tá? Então, a próxima aula a gente termina o capítulo 11 do Varian. A entrega dos exercícios do capítulo 11 vai ficar para outra segunda-feira, mas se já quiser entregar a partir da próxima, fica à vontade. No caso do Varian, são todos os exercícios, porque os exercícios do Varian são bem tranquilos e bem pequenos e bem rápidos, né? Então, no caso do Varian, são todos. Então, próxima aula a gente termina o capítulo 11 e começa já o capítulo 12. E aí, como eu tinha prometido para vocês, eu termino todo o PowerPoint lá do capítulo 15, que eu não terminei, até por conta da recuperação e tudo mais, e aí, quando eu disponibilizar, eu já disponibilizo o do 15 do Pindic e agora o do Varian também, tá? E aí, serão para daqui 2 semanas. Peraí, vejo agora. Se eu não me engano, são 5 exercícios, mas deixa eu confirmar com vocês aqui. Esse é o 12, 4. 4 exercícios só. Fica para o dia 19, então, professora? Isso mesmo, tá bom? E aí são só 4 exercícios. Os exercícios, vocês vão ver, comparado com os do Pindic, vocês vão olhar e vão achar os do Varian ridículos, e são mesmo. Por isso que os do Varian não tem nem seleção. Vão todos. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão me desejando melhoras. Realmente, assim, eu estou infinitamente melhor do que eu já estive, apesar da crise de tosse hoje, mas tá bem melhor. E cuidem-se, porque essa doença é traiçoeira. Demais, demais, demais. Tá bom? Então, todos colocaram o nome aqui. Então, eu vou colocar lá, garantir a presença de vocês. Quem não entregou, entregue ainda hoje, por favor. Né, entrega aqui pelo direct, aí a partir do próximo eu já abro as tarefas direitinho, já vou atualizando tudo essa semana, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, eu recebi mensagens desejando melhoras, obrigada, vocês são muito fofos e cuidem-se, isso é o mais importante, tá bom? Então, boa semana para vocês, boa noite e até mais, gente.